Boa noite, mais uma live do Maduras e Sem Limites. Vamos entrar ao vivo aqui falando hoje sobre o assunto que é o sono. Vamos falar aqui como que funciona essa química do sono. Boa noite, Dayana, sejam bem-vindos. Débora, Dayana, tudo bom, Dayana? Pois é, gente, mais uma série aí da live Maduras e Sem Limites, onde a gente vai mostrar as estratégias, boa noite, onde a gente vai mostrar as estratégias para que a gente possa encontrar mais vitalidade, recuperar sua sexualidade e também transformar você naquela mulher que pode conquistar tudo aquilo que você deseja. Boa noite, Bianca, tudo bem? Pamela, Popa, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa todo mundo, né? Principalmente aí nós mulheres, que às vezes, muitas de nós sofremos aí com sono, ainda mais que os índices de sono aí, da insônia propriamente dita, são índices altíssimos, né? E aí o que que acontece, gente? Vamos ver se eu consigo fixar aqui o assunto. Os índices são altíssimos aí em relação ao sono e em relação à falta do sono propriamente dita, né? Então vamos falar aqui sobre o sono e vamos falar principalmente, vamos botar aqui sobre a química do sono. Vamos ver se eu consigo fixar o assunto. A química do sono. E vamos fazer uma live bem legal, bem legal. Eu queria fixar, gente, fixar o comentário. Fixado, aprendi, olha só, aprendi a fixar. Então a gente vai falar sobre a química do sono. Então, eu sei que muitas das pessoas que estão entrando aqui sofrem de insônia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também foi um hábito que eu tive que modificar, porque o sono, gente, dormir uma noite é extremamente importante quando a gente fala de saúde. Então, hoje a gente vai dar aqui algumas dicas, algumas coisas que eu faço também no meu dia a dia e que modificaram a qualidade do meu sono. Bom, se a gente for pensar, vamos voltar, eu gosto sempre de voltar um pouquinho na história, né? Há mais de 2 milênios atrás se estuda sobre sono. E hoje os cientistas tentam buscar uma cura para esse sono. E vocês sabem que de tanto estudo, de tanto estudo, de tanto estudo, quando você começa a estudar o cérebro e a função dos neurotransmissores, até hoje não se conseguiu encontrar realmente aquela droga que pudesse potencializar de forma adequada, sem deixar sequelas, né? E que a gente pudesse ter um sono realmente bom, um sono prazeroso, um sono recompensador e um sono que fizesse uma regeneração durante essas horas que a gente dorme. E a gente vai falar aqui também da importância que é dormir, porque é nesse momento do sono onde as nossas células têm o tempinho para se regenerar, para se recuperar. Então é de total importância para a nossa saúde essas horinhas abençoadas aí de sono. E a gente falando também sobre a ciência, como eu estava falando para vocês, a busca por uma medicação que pudesse ocasionar, que pudesse mostrar para gente de que forma que a gente pudesse ter um sono mais reparador. Gente, essa busca é incessante. Só que os medicamentos, a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre os medicamentos, eles geram dependência química, eles geram vários efeitos colaterais. Então, quanto menos a gente puder usar essas drogas, melhor. E só para a gente voltar um pouco lá na história, o próprio homem das cavernas, né? Ele utilizava, olha só, ele utilizava aquele momento da caça, onde ele usava total concentração e ele liberava um monte de neurotransmissores, endorfinas, para poder o quê? Dormir melhor. E ele dormia também, gente, fora de casa. Depois a gente vai falar por que ele dormia fora de casa, por que é importante a temperatura quando a gente for dormir, porque tudo isso colabora para um sono mais adequado. E se a gente for falar de nós mulheres, principalmente as mulheres aí que já estão com seus 40 anos ou mais, por que fica tão difícil da gente dormir? Por que quanto mais idade a gente vai tendo, o sono vai ficando mais difícil de ser um sono bom, um sono reparador? O que vocês acham aí? Por que quando a gente vai ficando com mais idade, vamos falar um pouco aqui de nós, mulheres, né? Por que quando a gente vai ficando com mais idade, a gente vai ficando com mais dificuldade de dormir? Gente, isso tudo tem a ver com hormônios.
os hormônios e os neurotransmissores. Então, nós mulheres, a gente sabe que a partir de 35, os homens também, mas vamos falar principalmente aqui de nós mulheres, né? A partir dos nossos 35, 40 anos, o que que acontece? A gente começa com declínio hormonal. E a gente precisa necessariamente de vários hormônios para que essa orquestra também do sono seja realmente eficaz. E aí o que que acontece? Será os hormônios? Mais uma vez, Josi, são os hormônios aí agindo. Para que a gente possa entender, então quando a gente começa a ter mais idade, a gente começa a ter o declínio dos nossos hormônios. E esse declínio, principalmente aqui a gente falando de mulher, do estrogênio e da progesterona, façam com que altere o nosso sistema respiratório do sono, que produz um sono bom. E aí o que que acontece? A gente começa a ter apneia, a gente começa a ter um sono que você acaba acordando várias vezes porque você tem dificuldade respiratória, você começa a roncar, então muitas mulheres começam a ter roncos, né, nesse período. O que mais que a gente começa a ter? A gente começa a ter aquela síndrome das pernas irrequietas, então a gente começa a ter um sono mais intranquilo, em função dessas alterações hormonais que alteram esse centro respiratório que vai ajudar no sono. E quais as consequências disso? Uma noite mal dormida. Então a gente precisa entender como esse mecanismo fisiológico acontece. Fazer mais xixi, bem lembrado aí, Josi. A gente acorda para fazer xixi. Depois me lembra da gente falar um pouquinho sobre isso. E aí o nosso sono acaba tendo assim pequenas... a gente acaba tendo pequenas acordadinhas durante a noite. E essas acordadinhas atrapalham demais, por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente tem a sensação de acordar cansada, a gente tem a sensação de que a gente não dormiu o suficiente, e isso repercute no nosso dia a dia. Porque o sono, gente, o sono é o momento que o nosso cérebro tira para fazer a limpeza. Existe um estudo muito bacana de um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos, que ele fala da importância do sono para os pacientes como um tratamento até para aqueles pacientes que têm Alzheimer, doença o mal de Parkinson, pacientes que têm esclerose múltipla. Então, esse médico brasileiro, ele descobriu que é durante o sono o momento que a gente consegue resfriar o nosso cérebro. Por que que isso acontece? Ele conseguiu medir a temperatura de pacientes dele que tinham Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. E ele viu que esses pacientes tinham em comum, o que eles tinham em comum? Que eles não dormiam. E esses pacientes, ele conseguiu medir a temperatura lá no centro do cérebro. E ele viu que o cérebro tinha um superaquecimento. É como se a gente tivesse um termostato dentro do nosso cérebro e que ele superaquece. É como se nós estivéssemos ligados na tomada o tempo todo. E aí, durante o sono, ele observou que é onde o nosso cérebro consegue resfriar. Então, ele conseguiu medir a temperatura do nosso cérebro, gente, e ele conseguiu identificar que diminuía a temperatura. E quando o nosso cérebro diminui a temperatura, o que que acontece? É como se a gente ligasse um aspiradorzinho de pó e o nosso cérebro entra em ação no sentido de fazer uma limpeza, tirar as toxinas que ali estão, para promover a promoção de produção de hormônios e produção de neurotransmissores. E os pacientes desse médico pesquisador, o que que ele fez? Ele começou, como ele também é anestesista e oftalmologista, ele conseguiu induzir o sono profundo nos seus pacientes. E aí o que que aconteceu? Muitos pacientes que estavam com Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, começaram a estabilizar a doença. Ou seja, conseguiram retornar a ter alguns movimentos, conseguiram estabilizar a sua doença e conseguiram descobrir assim que o nosso superaquecimento do cérebro e que não dormir gerava esse superaquecimento do cérebro, mostrando a importância que é esse momento de desaceleração cerebral para produzir essa química toda que vai envolver o nosso sono. Gente, isso é magnífico. A gente vê que os pacientes conseguiram ter uma resposta positiva simplesmente esfriando o seu cérebro através do sono. E olha como isso é importante, gente. Quantas de nós aqui, quantas das pessoas que estão aqui na live não conseguem dormir, né? Quantas de nós trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa exaustos,
chegamos na hora de dormir, e aí o que que acontece? Você rola para um lado, você rola para o outro, você tenta contar as horas para dormir, para entrar no sono, tenta abster a sua mente de qualquer tipo de pensamento, e aí o que que acontece, gente? A hora passa e você não consegue dormir. Muitas pessoas que estão aqui na live, ó, o motor ferve. Muitas pessoas que estão aqui na live, eu tenho certeza que tem muita dificuldade para dormir, né? Sofrem de insônia, e é importante a gente falar assim, se isso acontecer durante um dia, durante alguns dias, tudo ok. O cérebro ele se readapta a essas modificações. Mas se isso se tornar de uma forma crônica, de uma forma rotineira, o nosso cérebro vai sentir muito essas alterações. E aí, essa instalação da insônia passa a ser uma coisa frequente na sua vida e você vai perceber que cada vez mais você vai ter dificuldade de dormir. Olha, a Jana colocando aqui, não durmo antes da meia-noite. Então, a gente também vai falar sobre isso. A importância da gente dormir o máximo de horas possíveis para que a gente possa realmente fazer com que o nosso sono seja eficaz e que a gente possa se recuperar de todas aquelas coisas que aconteceram no nosso dia a dia e que nosso corpo consiga produzir todos os hormônios que são necessários. Aí de manhã dá sono e daí tá na hora de levantar. É isso aí mesmo, gente. Se a gente não tem um sono reparador, o que que acontece? A gente acaba acordando cansado, a gente não consegue descansar e a gente não consegue recarregar as energias. Então, por isso que é de extrema importância isso, a gente conseguir dormir, causar esse esfriamento cerebral para que a gente possa produzir todos os neurotransmissores que a gente precisa. Vamos falar aqui de um dado bem importante, gente. Em 2013, a Universidade de São Paulo, ela fez uma pesquisa com mulheres, vamos falar aqui de mulheres hoje. Fez uma pesquisa com mulheres e cerca de 32% das mulheres em 2013, nessa pesquisa de 1.100 mulheres, tinham dificuldades de dormir. O que que aconteceu? Esses dados têm sido cada vez mais progressivos. Por que que tem sido mais progressivo? Porque no último ano de 2020, o que que aconteceu? Esses dados aumentaram para 70% das mulheres com dificuldade de dormir. E esse dado de 70% das pessoas sofrerem de insônia é um dado mundial, gente. Mundialmente, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de pegar no sono. Se relacionava muito com as situações de estresse, né? E lógico que quando a gente fala de insônia, tem muito a ver com estresse. Porque a gente tá ocupado o dia inteiro, a gente vai dormir e a nossa cabeça fica pensando na falta de dinheiro, no excesso de trabalho, nas coisas que você tem que fazer na sua casa. Então tem muito das emoções envolvidas e quando a gente vai dormir, realmente a gente acaba não desacelerando. Mas aí, gente, o que a gente tem que pensar? Que não é simplesmente, a Renata falando, a gente acaba trabalhando mais e dormindo menos, verdade. A gente acaba trabalhando também a nossa mente durante o sono. E aí o que acontece? A gente não consegue fazer essa desaceleração. E aí, gente, é terrível, porque cada vez você tem a sensação de que realmente está mais cansada. E a relação sono com estresse, realmente estão muito relacionados. Ó, o pessoal dando oi, Márcia, tudo bom? O sono está muito relacionado com o estresse, mas também o sono ele está muito relacionado com essas alterações hormonais. Tanto alterações hormonais que o estresse produz, por exemplo, pela produção de cortisol, mas também pelas emoções, pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente traz tudo para a hora do sono. Então é muito importante que a gente faça essa concentração na hora do sono. Ontem a gente falou aqui da meditação, né? Eu utilizo a meditação, gente, antes de dormir. Então aqueles 5, 10 minutinhos no final do meu dia, eu tiro para me concentrar e utilizo a meditação como uma técnica para melhorar o meu sono. E isso me dá a sensação realmente de que o meu sono é muito bom, eu consigo entrar num sono profundo. E isso foi uma coisa que eu tive que fazer um aprendizado. Como eu falei ontem para vocês aqui, o importante é a gente começar. O importante é a gente iniciar essas técnicas para que a gente possa realmente transformar o nosso sono em algo muito bom. O pessoal entrando aí, boa noite, pessoal entrando, sejam muito bem-vindos.
Então, a maior parte da população, ela tem sofrido com essa insônia. E qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você procurar o médico e talvez tomar uma medicação. Mas a gente tem que pensar, gente, que quando a gente parte para meditar, a Jana falando, não consigo meditar. Jana, assiste a live de ontem que eu dei um passo a passo bem simples para a gente começar a meditar. Então, gente, se 70% das pessoas sofrem de insônia, o caminho mais fácil talvez fosse entrar numa medicação, que é o que a gente vê a grande maioria das pessoas. Quando essa insônia começa a se tornar crônica, o que você faz? A maioria das pessoas acaba procurando uma medicação, né? As medicações, elas têm um efeito hipnótico, analgésico, produzindo, buscando similarizar com um sono mais adequado. Mas a dificuldade que a gente tem quando você entra nos medicamentos é que os medicamentos, eles causam dependência química. E a própria ciência, até hoje, ela não conseguiu descobrir um medicamento realmente eficaz e que não desse tantos efeitos colaterais. A ciência busca uma similaridade com hormônios como a serotonina, como o GABA, que são hormônios ou neurotransmissores que ajudam a ter um sono realmente eficaz. Mas as medicações, elas buscam essa similaridade com essas substâncias, mas na realidade, além delas causarem dependência química, nós também podemos ter vários efeitos colaterais, como náusea, tontura, insônia, às vezes a gente acaba tendo insônia através do medicamento, porque você acaba tendo uma dependência química do remédio e você não consegue depois se livrar do remédio. E muitas pessoas acabam precisando tomar doses cada vez maiores para que possa o remédio realmente fazer efeito. Então, isso é muito importante que a gente está falando. Acho que sou muito agitada e fico preocupada com outro dia. Não desligo e quero dormir, tomo remédio. Pois é, Jana, mas aí você fica dependente do remédio e aí cada vez mais você vai precisando de doses maiores, o nosso corpo acaba se acostumando com a medicação e a gente não consegue depois se livrar dele. Então, vamos aprender aqui como tentar se livrar desses medicamentos, vamos tentar aqui fazer coisas mais relaxantes e que a gente possa desacelerar e evitar o uso do medicamento, porque a gente sabe que o uso do medicamento também tem riscos, né? As pessoas acabam ficando mais dependentes e depois é difícil da gente conseguir largar. E o que a gente pode fazer, gente? A gente precisa ter noção de que se o sono tem esse poder todo de regenerar, ontem a gente falou também aqui da meditação ajudando a regenerar o nosso DNA, né? Ajudando a manter o telômero, que é a porção final do nosso cromossoma, e isso dando um up na questão da longevidade. Então, assim como a meditação, as aulas de yoga também, a gente pode falar que são mecanismos relaxantes, o sono também é um regenerador celular, um estabilizador da nossa mente, do nosso cérebro, e com isso a gente consegue baixar a frequência. Então a gente precisa aprender como fazer isso e evitar de tomar o remédio que eu tô vendo aqui, ó. Muita gente tomando remédio, a Josiane falando que tomou o remédio por conta própria e do efeito contrário. E sem falar, Josi, do efeito contrário também, quantas pessoas, né, tomam overdoses de medicamentos, por quê? Você acaba se automedicando e você acha que se com um comprimido não fez o efeito, você acaba tomando 2, 3 medicamentos e acaba sofrendo uma overdose do medicamento, né? Quantas pessoas aí, quantos artistas a gente escuta isso, né? Que ficam dependentes das medicações. Então aqui o que a gente vai falar hoje é para a gente evitar de usar essas medicações e a gente buscar se livrar disso tudo. A gente mostra aqui durante essas lives coisas simples que a gente possa usar no nosso dia a dia e que possam agregar e que possam te ajudar a conquistar esse sono melhor ou essa saúde, essa tua vitalidade e que você possa construir aí na sua vida de forma simples uma vida muito mais saudável. A gente busca aqui qualidade de vida e quando a gente fala de qualidade de vida, o que a gente quer? Viver bem, comer de forma mais saudável, né? Ó, o pessoal colocando atividade física, já vamos falar sobre isso também, mas que a gente possa viver cada vez menos dependentes de medicamentos. Então esse é o nosso objetivo também de estar aqui hoje na live falando sobre isso. Eu sei que muitas pessoas se identificam com o que a gente está falando aqui, né? A gente sabe que o uso das drogas realmente é uma busca, porque é o caminho mais fácil, mas a gente não quer esse caminho mais fácil.
Alguém tocou aqui num ponto, né? A Marilândia ali, ó, falando de atividade física. Perfeito, Mari. Atividade física é uma excelente agregadora aqui para nos ajudar no sono. Por quê? A atividade física, ela vai liberar neurotransmissores, principalmente o GABA, que ele ajuda o quê? Ele ajuda a neutralizar os nossos neurônios, ele ajuda a acalmar os nossos neurônios, fazendo um efeito potencializador do sono. Porque quanto mais relaxados, quanto maior a nossa produção desse neurotransmissor GABA, a gente consegue dormir muito mais relaxado. Então, a atividade física, a gente já falou aqui por diversas vezes que ela é uma moduladora hormonal por natureza. Então, quando você pratica atividade física, o que acontece, gente? A gente consegue produzir esses neurotransmissores, esses hormônios da felicidade, né? E a gente vai falar aqui especificamente desse GABA, né? Que é um hormônio do relaxamento. É importante a gente falar aqui que a atividade física, ela produz esse relaxamento, mas sempre lembrem que uma forma errada, às vezes, seria a gente praticar uma atividade física à noite, muito tarde da noite, porque senão a gente vai fazer um efeito acelerador e isso pode ocasionar um prejuízo para o seu sono depois. Então, busquem fazer uma atividade física mais matinal ou até um horário de 6, no máximo, 8 horas da noite, tá, gente? Então, a gente entende que a atividade física ela é extremamente útil para a gente, ela é extremamente moduladora hormonal, mas que ela precisa ser feita no momento certo, né? Muitas pessoas vão para academia à noite e lá praticam atividade física de forma exagerada, e isso vai produzir uma liberação também de endorfinas e substâncias que podem ativar e vão simular como se fosse uma cafeína. Então, na hora de dormir, isso vai prejudicar a química do sono. O que mais, gente? A alimentação também. Quando a gente for comer, quando a gente for jantar à noite, busquem durante a noite comer alimentos mais leves, alimentos menos pesados, à base de saladas, à base de frutas, carnes leves, e busquem jantar mais cedo possível. Por quê? Porque se você jantar muito tarde, também vai ser um estimulante, vai ser uma dificuldade, porque você vai mexer com o teu metabolismo digestivo e com isso, gente, a gente acaba tendo mais dificuldade depois na hora de dormir. O pessoal colocando aqui, cheguei a ir na clínica do sono para ver o que estava acontecendo. Me colocaram cheia de eletrodos, queriam que eu dormisse às 20 horas. Pensa num trabalho. Verdade. A gente cria hábitos errados, hábitos de dormir tarde. Isso também é um fator que prejudica muito o nosso sono. A gente acaba acostumando o nosso cérebro a dormir mais tarde e a gente sabe da importância que é a gente dormir hoje em torno de 7 a 8 horas por noite. Esse seria o sono reparador que hoje os cientistas consideram como um sono bom, de 7 a 8 horas por noite. Se a gente vai jantar tarde, se a gente vai dormir tarde ou se a gente começa a ligar aí o celular, a televisão, vocês sabem que isso é extremamente prejudicial para o sono. Vamos falar então aqui também dessa poluição aí eletromagnética que pode prejudicar o seu sono, gente. A gente ligar as telinhas de celular, as telinhas de computador, as telinhas de televisão e ficar até tarde, isso faz digamos assim, uma inibição da produção do nosso hormônio natural, que é a melatonina. A melatonina, ela é bloqueada, que é o hormônio do sono, ela é bloqueada por luzes. Então, qualquer tipo de luz acaba bloqueando a produção da nossa melatonina. Então, gente, se você ficar até tarde ligado no computador, no celular, como é que você vai querer dormir? Se a melatonina é o hormônio que induz o sono de forma natural e você tá lá durante a noite inibindo esse hormônio, inibindo essa produção natural, inibindo essa ativação natural, o que vai acontecer, gente? A gente não consegue dormir. A gente vai ficar cada vez mais com insônia. Então, assim, são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que a gente sabe que a gente acaba sendo viciado, a gente acaba acostumando o nosso cérebro a ir dormir tarde. Muitas vezes a gente vai praticar nossa atividade física lá bem tarde. Às vezes a gente acaba comendo muito durante a noite. A gente acaba utilizando televisão, computador, celular
e tudo isso acaba prejudicando o nosso sono, gente. Então, olha só quantas coisas eu listei aqui para poder te ajudar. Que mais, gente? Que mais? Vamos pensar aqui, ó, nós mulheres, né? Nós mulheres, já por natureza, a partir dos 35 anos, nós começamos a diminuir a nossa produção hormonal, né? Ó, o pessoal colocando aqui, a Gabi, celular me dá sono. Parece um vício, se eu não mexo no celular, não consigo dormir. Mas aí então vai uma dica, Gabi. Ó, se você gosta de assistir um pouco de televisão, se você gosta de mexer no celular, o que a gente faz? Toma um banho bem relaxante, aí tá uma outra dica que eu também vou falar depois de temperatura. Tome um banho bem relaxante, Gabi. Vamos botar um pijama e vamos pegar e vamos sentar numa poltrona confortável e você vai ficar lá no seu celular. Não na cama, é importante a gente falar aqui que você não deve ficar na sua cama mexendo no celular. Aí quando bate aquele sono, você vai desligar o celular e aí sim você vai para sua cama. Aí você vai conseguir dormir provavelmente melhor. Agora, se você ficar na cama, no escuro, mexendo na telinha do celular, ela vai inibir por completo a sua produção de melatonina e cada vez mais você vai ter um sono ruim. Outra coisa que eu lembrei. Vocês dormem num quarto que tem algumas luzinhas de televisão, luzinhas de controle remoto, luzinha do ar-condicionado, gente? Quem tem aí no quarto luzinhas acesas? A gente, diversas vezes a gente vê, né? Eu tive que tampar as luzinhas aqui da televisão, tampar a luzinha do ar-condicionado, porque o que acontece, gente? Essa luzinha, ela também atrapalha o seu sono. Então, é muito importante que dentro do seu quarto você esteja com todos esses aparelhos desligados e todas as luzinhas também apagadas. Porque o que acontece? Ela vai inibir a produção de melatonina. Então, assim, vocês veem que desde pequenininho, ó, a luz ideal pra gente ter no quarto, o ideal é que não tenha luz nenhuma. Porque o nosso corpo, ele entende, a melatonina, ela é um hormônio sábio, né? Ele entende que quando está amanhecendo é hora de acordar e que quando está escurecendo é hora de dormir. Então, a gente acaba atrapalhando essa química do sono por coisinhas terríveis que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente precisa se livrar delas. Então, até mesmo aquela luzinha pequenininha, vermelhinha, azul, são todas luzes que atrapalham a nossa produção de melatonina. Ó, aquela luzinha vermelha é o terror do meu marido, aqui em casa também é tampada. Isso aí, a gente tem que tampar essas luzinhas. Em relação à temperatura, gente, como eu falei para vocês aqui no início da live, então aquele médico, pesquisador brasileiro que está fazendo um enorme sucesso nos Estados Unidos, então ele viu que o nosso cérebro ele precisa ser resfriado durante a noite. Então não é à toa que nós precisamos também dormir com o nosso quarto numa temperatura mais resfriada. Para que a gente precisa ter essa temperatura mais resfriada? Para que a gente possa produzir um relaxamento e possa produzir um esfriamento também do nosso cérebro. Então, quando a gente está num quarto quente, numa temperatura alta, quando a gente está muito coberta, né, com travesseiros, com cobertas, né, na nossa cama, isso pode também atrapalhar o nosso sono. Então, é muito importante a gente resfriar o nosso corpo, é muito importante que a gente durma num ambiente relaxado. E também é importante a gente falar aqui do barulho, gente, né? Se a gente dormir num local com barulhos, com sons, isso também vai atrapalhar o nosso sono. Então, lembrar que se esse momento é um momento de reparação celular, se nesse momento é um momento onde o nosso cérebro utiliza para regenerar e reproduzir neurotransmissores que são indispensáveis para o nosso dia a dia, então a gente precisa, inicialmente, dormir num local relaxado, com uma temperatura adequada, sem barulho, sem luzinhas, ou seja, para a gente conseguir ter um sono realmente reparador. Tem um night shift de celular também, mas para mim nada funciona, só o indutor do sono mesmo. Tenho que despertar todas as noites, às 2 a 3 horas da manhã. Você precisa acordar de manhã para trabalhar, Dayana? Isso também é importante. Você muda o seu ciclo do sono, né? Quando a gente muda o ciclo do sono, a gente atrapalha, né, a nossa produção natural de hormônios. A gente acaba acordando em horários que não são os horários normais.
porque o nosso corpo realmente ele foi feito para dormir na hora que escurece e acordar na hora que está clareando o dia. Então, quando a gente trabalha trabalhos noturnos, eles são realmente difíceis, porque você acaba desregulando o seu ciclo do sono e isso acaba atrapalhando muito. Vamos falar um pouquinho aqui da melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente utiliza como também indutor do sono, né? E a melatonina, ela é utilizada também como uma forma de suplementação. Então, tem algumas pessoas que utilizam a melatonina na hora de dormir. E muitas pessoas às vezes falam assim, eu tomo melatonina e não consigo dormir. A melatonina, ela ajuda esse ciclo do sono, mas para as pessoas que dormem em horários diferentes. Então, por exemplo, para essas pessoas que trabalham à noite, a melatonina é um medicamento excelente, porque você modificou o seu ritmo de sono, porque você desperta em horários diferentes, então isso acaba tendo a necessidade, às vezes, de você usar uma complementação. A Simone falando que toma Zolpidem, que gostaria de deixar de tomar. Simone, a gente consegue deixar de tomar sim, até porque o Zolpidem, ele entra dentro de uma categoria nova de medicamentos indutores do sono. O Zolpidem é um dos medicamentos, é um alucinógeno que também tem a função de produzir GABA, aumentar a produção de GABA, que é um neurotransmissor que desacelera o trabalho dos neurônios durante a noite. Então, você pode, sim, utilizando essas técnicas simples, se concentrando. Ontem a gente falou aqui muito da meditação, e aí a gente pode tentar tirar aos pouquinhos o Zolpidem. E é importante a gente falar que esse medicamento que você toma, ele não causa tanta dependência química. Então, ele é muito mais fácil para a gente poder retirar ele, sim, do seu uso. A Jana falando, podemos mandar fazer melatonina? Não é para todo mundo, Jana. Então, eu acabei de falar aqui, a melatonina ela é ótima para essas pessoas que estão com sono diferente. Eles acordam em momentos diferentes, dormem em momentos diferentes. Aí ela se torna um medicamento ótimo para você utilizar. Que mais, gente? Além disso, atividade física, alimentação. A ciência ela tenta dominar essa questão do sono e muitas vezes a gente correlaciona não só essa alteração hormonal, mas com as alterações das emoções. Então é importante a gente também, mais uma vez aqui a gente falando, da gente poder trabalhar as nossas emoções e a gente conseguir transformar esse nosso sono num momento de prazer. Então não adianta você dormir preocupado, você dormir tenso, você dormir pensando nas coisas que você tem que fazer no outro dia, gente. Pensa que o sono é algo precioso e que vai fazer diferença para você. E lembre que eu falei aqui também no início da live que as pessoas que não dormem, as pessoas que têm dificuldade para dormir, elas têm mais chance de desenvolver Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes também. Porque o sono entra dentro, eu sempre falo das 5 coisas que a gente precisa para ter saúde, né? Que é a alimentação adequada, uma atividade física, um sono reparador, a gente ter um momento de meditação ou de conexão e a gente trabalhar as emoções. Então, tudo isso completa as dicas. O pessoal está perguntando para não fazer xixi. As mulheres normalmente costumam fazer muito xixi durante a noite, mas a gente também vê alguns homens que também têm esse hábito. Então, gente, não tome grandes quantidades de água à noite, né? Busque tomar água, mas mais cedo. Evite o uso de alimentos que contenham muitos líquidos. Assim você vai evitar de ficar levantando durante a noite para fazer xixi. E faça xixi antes de dormir, é lógico, né? Outra coisa que a gente vale lembrar aqui, as pessoas que têm a glicose mais alta, o açúcar mais alto, essas pessoas também urinam com mais frequência. Então também seria um hábito das pessoas que têm diabetes, por exemplo, de urinarem mais vezes durante a noite. Que mais? Tomei melatonina, eu tenho problema... que mais ali que o pessoal colocou? Desculpa que eu não entendi. O pessoal falando que quer tomar ansiolítico. Não, gente, não vamos tomar ansiolítico. Olha quanta coisa que a gente está falando aqui. Exercício físico é um regulador hormonal. Alimentação, gente. Tem alimentos que aumentam a produção de serotonina. A serotonina é o hormônio do prazer indispensável para o sono.
A serotonina a gente tem nos alimentos verdes escuros, a gente tem no chocolate, na carne vermelha. O GABA, que também é um neurotransmissor indispensável para o sono. O GABA a gente consegue ter nas carnes, também na carne vermelha, na carne de porco, na aveia. Tem vários alimentos que a gente consegue produzir isso de forma natural. E existem também suplementações que a gente faz à base de triptofano, à base do GABA, que são medicamentos naturais. Vamos lembrar aqui os fitoterápicos. Gente, existem plantinhas que a gente pode utilizar para ajudar vocês a dormir melhor, controlar melhor a ansiedade do dia. Então, assim, a gente tem que ter noção de que o sono ele precisa já ser preparado durante o dia. Você precisa estar relaxada já durante o dia para que quando você chegue à noite você possa dormir de forma muito mais tranquila e produzir de forma natural esses hormônios que eu estou falando aqui que são indispensáveis. A gente falou ontem aqui da meditação, vamos usar mão disso, vamos lançar mão disso. Vamos utilizar também, gente, a atividade física que está ali ao nosso dispor. O que falta, às vezes, é a gente tomar a iniciativa de fazer essas coisas, né? E a gente acha mais fácil tomar a medicação. Então, vamos evitar de tomar o remédio. Existem fitoterápicos, plantinhas que ajudam muito na questão do sono, né? Eu costumo usar a passiflora, a valeriana, o hipericum perfuratum. São substâncias simples, rhodiola rósea, ashwagandha, são tudo medicamentos, ou vamos dizer assim, suplementos fitoterápicos, são suplementos à base de plantinhas que a gente usa para harmonizar melhor o nosso sono. Então, existem muitas coisas aí que a gente pode utilizar antes de começar a gente utilizar um ansiolítico propriamente dito, né? A gente tem pensado o efeito da síndrome rebote do uso dos medicamentos, da síndrome de abstinência do uso dos medicamentos. É fácil a gente começar a tomar, mas depois para a gente poder tirar, gente, é muito complicado. Então, vamos fazer essas coisas mais simples, vamos começar a utilizar no nosso dia a dia essas coisas mais simples, né? Procure um especialista, alguém que possa te ajudar a fazer isso, o uso dessas suplementações aí que possam te ajudar muito. O triptofano, que é a serotonina, é o hormônio do prazer, e a gente considera a gente consegue absorver o triptofano também nos alimentos integrais, nos alimentos escuros, e a gente lembra muito do chocolate, que dá aquela sensação de prazer, né? Então, por isso que muitas pessoas lançam mão do chocolate como um artefato para ajudar a relaxar, a descansar mais. Que mais, gente? Vamos fazendo pergunta aí. A gente sabe que existe muita dificuldade das pessoas, né? Os chás também resolvem, isso mesmo. Chá de maracujá, tem chazinhos aí de erva cidreira. Tudo isso a gente pode lançar mão, gente, sem necessariamente a gente precisar tomar de medicamento, né? E como eu falei ontem também, a gente precisa trabalhar a nossa mente para que ela esteja livre de pensamentos negativos durante a noite, né? A gente chega na cama para dormir muito acelerado, então é importante a gente fazer esse processo de desaceleração, esse processo de relaxamento, para que quando você vá dormir, você realmente esteja com a sua mente liberta de todos esses pensamentos ruins, ou da gente desacelerar o nosso cérebro. Lembrei aqui também, ontem que eu falei para vocês, uma outra dica, é a gente utilizar a respiração, né? Porque a respiração, o ato de respirar profundamente, ele também gera uma sensação de prazer e de relaxamento do corpo, além de você estar aumentando a sua oxigenação cerebral. Então é importante também fazer essas desacelerações durante o dia. Quando você sente que você está muito ansioso, quando você sente que você está com o dia muito agitado, busque fazer essas desacelerações aí durante o dia. O café, ó, eu tomo café somente de manhã, senão não durmo. Ótimo! A cafeína, ela faz um efeito inibitório da melatonina. Então, se você tomar café à noite, você não consegue, na maioria das vezes, dormir, porque impede a produção natural da melatonina. O colchão também, verdade. Aqui em casa eu uso o colchão, esses colchões eletromagnéticos, e também nos ajuda muito para o sono. Ele faz massagem, então a gente consegue relaxar bem durante o sono. Que mais, gente, que vocês têm de dúvidas aqui? Vamos ver mais alguma coisa aqui que eu listei.
Que mais? Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, eu não consigo dormir, eu utilizo o celular. Então são vícios que a gente tem no nosso dia a dia que a gente precisa tirar. Esses vícios necessariamente a gente precisa retirar para que a gente realmente possa ter um sono eficaz. E a gente precisa entender, gente, a importância realmente que é aí do sono, né? Que mais, gente? Se tiver alguma dúvida, eu me proponho aqui a responder para vocês. Bom, como é que eu faço aqui no meu dia a dia, gente? Apesar de eu ter o dia corrido, tipo agora, ó, eu tô com o dia corrido. O ideal seria que eu dormisse em torno de 7 a 8 horas por noite. Durante essas últimas semanas eu não tô conseguindo dormir porque eu tô realmente com minha agenda cheia, tô com o dia atribulado, tô com muitas coisas que eu estou preparando. Então, esses dias têm sido dias atípicos. É importante a gente falar aqui, ó, e eu consigo resgatar esse sono dormindo durante o dia. O sono do dia não é igual ao sono da noite, porque o nosso corpo entende que para a gente dormir é necessário que esteja tudo escuro. Então, se porventura você for dormir durante o dia, procure deixar o seu ambiente mais escuro possível, para que você possa estimular todos esses neurotransmissores que a gente está falando aqui, certo? Então, assim, nesses momentos agora, eu tô com a semana cheia, o dia agitado, né, cheio de tarefas aí, então eu tenho ido dormir tarde. O que eu faço, gente? Eu busco ter uma concentração realmente na hora do sono. Então, para mim, faz total diferença. O que acontece? O nosso sono, a gente precisa entrar num estado hipnótico, né? Para ser um sono eficaz, a gente precisa entrar no sono REM, que é o sono mais profundo. É naquele momento onde a gente consegue ter os sonhos. Então, aquela pessoa que consegue ter sonhos durante a noite é aquela pessoa que literalmente consegue entrar no sono profundo. Ela consegue entrar no sono REM, produzindo as ondas de alta frequência que conseguem fazer com que o teu cérebro relaxe, né? As zonas de relaxamento, de prazer cerebral. Então, é muito importante que você procure entrar nesse sono profundo. Então, quando eu vou dormir, nessas semanas que estão muito agitadas, ou eu faço uma oração, ou realmente eu entro em estado meditacional. E isso faz com que eu tenha um sono bem reparador, mesmo que eu durma às vezes em torno de 4 horas durante o dia. Então, é muito importante aqui que você aprenda essas técnicas. Ontem a gente falou aqui da gente utilizar, às vezes, uma meditação guiada, de você usar um mantra na hora de dormir, ou simplesmente de você fazer uma oração, uma conexão. Isso faz realmente com que aconteça uma desaceleração cerebral e que você consiga resgatar e fazer e transformar desse seu sono algo muito bom. Muito bom, gente. Bom, se tiver mais alguma dúvida aqui eu respondo. Mas realmente é isso. O que a gente tem que ter em mente, gente, é que a gente precisa se livrar desses medicamentos. A gente, na grande maioria das vezes, a gente não precisa utilizá-los. A gente tem outros tipos de recursos que a gente pode lançar e que a gente pode fazer com que o nosso sono melhore e muito. Eu lembro que tinha um momento da minha vida que eu deitava e eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. E aí eu lancei mão de um fitoterápico, né? Eu lancei mão da ashwagandha na época, do triptofano na época. E aí, gente, meu sono melhorou muito. Hoje, eu não preciso mais utilizar esses suplementos porque meu sono ficou bom. Então, a minha dica aqui para você é antes de você utilizar medicamento, busque outro tipo de auxílio. Busque relaxar sua mente, busque trazer coisas boas aí na sua mente e relaxar ela de fato, de modo que transforme o seu sono num sono reparador. E que, pessoal, acaba ficando mais fácil tomar remédio, mas está errado. Verdade, Josi. Realmente está errado e a gente tem muitos outros recursos que não o remédio. Então, eu procuro sempre utilizar na minha vida suplementos, coisas mais naturais, de forma que eu não fique presa a uma medicação de fato, né? Eu já fiquei durante muitos anos presa a medicamentos para tratamento da minha artrite, então hoje eu evito utilizar o máximo de medicamentos que eu posso. Então eu busco essas formas de regular o meu sono, de regular a minha alimentação, de regular a minha vida de forma mais prática e mais natural.
As pessoas podem achar que isso é difícil, que é complicado, mas como eu falei ontem, primeiro a gente precisa tentar, a gente precisa iniciar. Depois que aquilo se torna um hábito, você retorna, você ganha você tem um enorme benefício, porque você não fica escravo de uma medicação e você fica, na realidade, você fica com muito mais saúde porque você passa a ter hábitos muito mais saudáveis. E esses hábitos saudáveis, eles precisam ser inseridos na sua rotina diária. E aí eles não passam a ser um sacrifício. Quando você aprende a inseri-los na sua vida, você passa a ter uma vida muito mais plena, porque você tem uma vida muito mais leve, sem a utilização de medicamentos, sem a utilização sem você ficar tão fixado no uso de remédios e de coisas que, no fundo, eles te trazem um efeito contrário, além de causar uma dependência química e podem te trazer também muitos prejuízos para a tua saúde. E é importante também a gente lembrar que às vezes a gente começa a utilizar doses muito maiores sem necessidade nenhuma. É um processo, não se resolve do dia para a noite. Perfeito, Grazi. Quantas horas é ideal de sono? O ideal é que a gente tenha de 7 a 8 horas de sono. Tenho dormido em torno de 9 a 10 por noite. Perfeito, né? Quanto mais sono você tiver e que esse sono seja reparador, ótimo. Depois que passei a fazer exercício físico, passei a dormir melhor. Excelente, porque o exercício físico, como a gente falou, é um reparador de hormônios naturais. E aí você consegue regular essa química do sono sem a necessidade de tomarmos medicamentos. Precisa de foco, muito foco, verdade, Shirley? O foco é indispensável e você não pode desistir. Então, a gente mantendo o foco e inserindo essas atitudes fáceis no nosso dia a dia, a gente consegue transformar nossa vida muito mais prática, muito mais simples e com muito mais retorno. Porque quando você tem uma noite de sono bem dormida, gente, é um ganho indispensável, porque no outro dia você tem uma melhor memória, você tem mais foco naquilo que você vai fazer e você consegue ter alta performance em tudo que você estiver fazendo. Gente, muito, muito obrigado. Parabéns também para vocês que estiveram aqui comigo. E amanhã a gente não tem live, mas na quinta-feira a gente tem uma live especial. A gente vai falar talvez sobre menopausa, sobre doenças autoimunes. Então a gente vai preparar aí uma live super gostosa para a gente poder falar. Gente, durmam bem, explorem bem o seu sono, busquem dormir e relaxar o máximo possível. E na hora de dormir, pensem assim, gente, esse sono vale ouro e faça dele realmente o seu melhor remédio, tá bom? Uma boa noite, gente, uma boa noite de sono, fiquem com Deus, Maktub, tenham uma noite maravilhosa e assim será. Uma boa noite, gente.